última quarta-feira nós mostramos aqui no programa uma menina de 7 anos que supostamente foi estuprada. Acreditem, meus amigos e minhas amigas. Me dá a imagem do rapaz, por gentileza. Acreditem. Me dá a imagem do rapaz, por gentileza. Coloca aqui. Esse rapaz vocês estão vendo de costa. Ô, meu amigo, eu queria falar contigo. Ei, você não é pra aparecer de costa assim, não. Não é pra ele aparecer de costa assim. Ô, meu garoto, você não é pra aparecer de costa assim, não. Você é pra aparecer de frente para que a sociedade te apoie. Você tem que ser apoiado pela sociedade. Nós temos que te apoiar. Além de você passar por um trauma desse, de ter a sua irmãzinha violenta, porque eu tenho a minha irmã, eu só tenho uma irmã. Eu amo a minha irmã como se fosse minha filha. Minha irmã é mais nova que eu, tem 20 anos, eu tenho 27. Eu cuido da minha irmã como se ela fosse minha filha. Ela mora comigo hoje, na ausência dos meus pais, então eu sou responsável por tudo por ela. Ela é como se fosse minha filha. Eu tenho o amor dela de pai para filho. E esse irmão aqui, eu me coloco no lugar dele. O cara triste, revoltado e com a dor que a irmã foi abusada sexualmente. Sabe o que é que ele tomou a decisão? Ele disse, eu vou capar o camarada que fez isso. Capar mesmo. Ele foi preso. Gustavo Chaves vai contar os detalhes. Pois não, Gustavo. Olha, vocês lembram do caso de uma menina de 8 anos que supostamente estava sendo abusada pelo seu padrasto? Pois é. O irmão dela, no momento de fúria, né, revoltado com o que a irmã disse a ele, no momento de se encontraram em uma delegacia, esfaqueou o seu padrasto. Vinícius, como é que foi? Ele havia ameaçando minha família, depois de ter feito um estupro na minha irmã. Ele tentou me atropelar, havia ameaçado, estava tentando mexer com a minha família, falou no celular com minha mãe, dizendo que não fazia, mas mandava fazer, mandava matar. Eu estava indo na delegacia infantil no dia, que ia fazer um mês. Daí eu encontrei ele lá. Eu tava com muita raiva, porque ele tava ameaçando minha família e já tinha feito isso com a minha irmã de 7 anos. Então eu com muita raiva eu tentei capar ele para ele não fazer isso com nenhuma criança mais nunca. Eu podia ter matado, mas eu sou uma pessoa de bem. Você ia cortar as partes íntimas dele? Para ele não fazer isso com mais nenhuma criança. Você ia capar ele? Ia capar ele, para ele não fazer com mais nenhuma criança. É trabalhador, barbeiro? Trabalho, sou barbeiro. E eu só queria justiça, não era para eu estar aqui, quem era para estar aqui era ele. E é isso. No final você que ficou preso, né, velho? No final eu que fiquei preso. Veja, minha Paraíba, nós estamos diante de um cenário de um irmão revoltado com a situação que aconteceu com a irmã dele. O padrasto é acusado de abusar da irmã dele. A irmãzinha dele chorando, aperreada, desesperada, com os sinais claros de uma situação de um estupro. O irmão entrou em desespero. Agiu sob forte emoção, como a maioria, com certeza, da população e de quem está em casa agora ia reagir a um ato desse. E ele foi lá e disse, eu vou capar esse estuprador. E quis fazer justiça com as próprias mãos. Eu não tiro a razão, não estou aqui incentivando. Jamais eu vou incentivar, até por uma questão do cuidado com a integridade dele, com cuidado com a vida. Mas quem faz isso numa situação dessa, jamais eu vou aqui criminalizar, jamais eu vou aqui dizer que está errado. Jovem, você deveria mostrar o rosto, não deveria ter medo não. Mostrar a cara, porque você teve uma atitude de homem, você teve uma atitude corajosa, você teve uma atitude de alguém que não colabora com essa safadeza. Sua atitude não foi errada.
Você, eu tô vendo que é um jovem, um garoto ainda, mas não agiu de forma errada. Você agiu de maneira corretíssima, amigo. Eu queria, Cacau, inclusive, que mantivesse contato lá com a delegacia para saber se ele já foi solto. Porque se ele não foi solto, se ele não tiver condições de colocar um advogado, nós vamos colocar um advogado para ele. Eu me responsabilizo disso. Eu me comprometo de colocar alguém para fazer a defesa dele. Esse rapaz precisa de alguém para fazer a defesa dele se ele ainda não tiver. E se ele ficou preso, porque é inadmissível isso acontecer. Sabe o que é isso? É uma resposta clara às nossas autoridades. É uma resposta clara ao poder legislativo. É uma resposta clara à nossa Constituição, ao nosso Código de Processo Penal, que é um código antigo, um código desatualizado que dá direito, que dá razão a quem está errado. Infelizmente é assim. Eu vou voltar a falar sobre esse caso ainda hoje, porque a mãe da criança de 7 anos vítima do abuso falou com a nossa equipe e cobrou justiça nesse caso. Ela conversou com o Rubens Júnior. Acompanha. Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã, nós estamos neste momento aqui em frente à delegacia do menor vítima. Quantas histórias a gente não sabe de famílias que não deram certo no primeiro casamento, mas a vida segue para ambos, tanto para homem como para a mulher. No caso dessa jovem senhora, não deu certo o primeiro relacionamento e ela tentou reconstruir sua vida. Colocou alguém dentro de casa que ela pudesse confiar. Pois bem, essa confiança foi quebrada ao tempo em que ele passou a aliciar a filha menor de 7 anos de idade. E aí, o estupro confirmado. A quebra da confiança total, a separação iminente e o que mais chama a atenção é que ele apenas foi ouvido e liberado pela autoridade policial. Um dos filhos irmão da criança, um dos filhos da mãe, revoltado, tentou fazer justiça com as próprias mãos. E aí, de posse de uma faca, chegou a esfaquear o suspeito. Mas a história preocupa bastante a senhora. O que tem se desenrolado no decorrer dos dias após esse fato lamentável de que uma pessoa que a senhora deu confiança fez isso com sua filha de 7 anos e um dos seus filhos, revoltado, tentou fazer justiça com as próprias mãos? Já tem um mês, né? Que no dia do acontecido fazia um mês. Então, meu filho veio procurar saber informações do ocorrido da minha filha, menor de 7 anos, e veio e se debateu com um indivíduo aqui, né? Então, foi por isso que houve esse acidente. Quer dizer, não foi algo premeditado. Eu vou lá tentar fazer justiça com as próprias mãos. Ele veio apenas buscar informação e, coincidentemente, no mesmo dia, quando ele vinha entrando, o suspeito vinha saindo, é isso? Isso, justamente. Ele veio procurar informação, eu estava no trabalho e a delegada Joana Dark ligou para mim e me informou que esse acontecido. E aí ele tomou para si a fúria e aí atentou contra a vida do suspeito, até então, né, seu ex-companheiro a partir daquele momento. Sim, inclusive teve luta, né? Meu filho não fosse forte, ele ia matar meu filho. Então, seu filho aí se viu num momento, assim, de pura dificuldade, porque ele teria ameaçado seu filho, né? E aí seu filho, já revoltado com o fato que aconteceu com a irmã, juntou aí, e aí a pressão foi total e ele acabou cometendo aí o fato de tentar, inclusive, decepar os órgãos genitais do suspeito, não é isso? Isso, justamente. Ele não queria matar, apenas capar. Deixar ele capado. Isso. Bom, mas ele chegou a ter relações, a conjunção carnal mesmo com sua filha? Ou ele só apenas tocava, aliciava, o que não deixa de ser estúpido e vulnerável? O que é que ele praticava com a sua filha de fato? Não sei te dizer, porque encontramos remédio de dormir e ele dopava eu e a criança. E eu não sei por quanto tempo isso já levava, porque a gente só chegou a descobrir no outro dia seguinte a criança com sintomas. Quer dizer que ele fazia isso com a criança dopada, ele dopava a criança, é isso? Justamente, porque a gente encontrou o remédio de dormir. O que é que a senhora tem de notícia do suspeito? A única notícia que eu tenho é um momento que ele teve alta, né? Ele estava no hospital do trauma
teve alta e está aí, solto, e apenas eu quero justiça, porque eu acho injusto meu filho no momento está para ter audiência de custódia, né? Basicamente já está preso, e eu quero que justiça, né? É um caso um pouco complicado. Como é que o senhor está se portando, né, nesse caso tão complicado? Vamos entrar como assistente de acusação nesse caso. É um caso muito, muito sério, uma família que passou por um trauma terrível. A criança está abalada, a irmã que descobriu o fato também está abalada. Então, a doutora Joana Dark deu exatamente um alívio para a família, informando que está nesta luta. Ela está trabalhando para que justiça seja feita. Ok, obrigado, doutor Joás. A gente continua acompanhando este caso, enfim, que a justiça seja feita, como ele disse, tanto o advogado quanto a mãe, né, que vê 2 filhos envolvidos. Uma filha vítima de estupro, um filho vítima de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Com imagens do Eclético BR de Souza, repórter Rubem Júnior, bonitão para a TV Irapuã, a TV que a gente faz. Minha gente, eu quero agradecer inclusive ao Cacau, a nossa produção, que já manteve contato com a mãe, é a dona Rosângela. Ela está ao vivo comigo agora, aqui é o telefone, porque nós precisamos, nesse caso, nós precisamos de dar também esse apoio moral a essa família. Essa família, eu costumo sempre dizer, o bem precisa estar unido contra o mal. Porque as coisas do capeta, do Satanás, estão soltas a todo momento. É muito enviado do capeta, do Satanás, para tirar a paz das pessoas. E nós precisamos nos unir, as pessoas do bem precisam se unir. Dona Rosângela, bom dia, dona Rosângela. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, dona Rosângela. Alô? Aparecida. Dona Aparecida, perdão. Dona Aparecida, bem-vinda ao nosso programa, dona Aparecida. Obrigada. Dona Aparecida, o seu filho foi preso ontem, que horas? Por volta das 10 horas da manhã. Das 10 horas da manhã. Como é que foi a situação? Quem foi que chamou a polícia para prender ele? Ele foi preso aonde? Ele foi detido no ortotrauma. No trauma? Isso, ele teve alta após a cirurgia. Ele entrou com numa luta aí corporal. Foi mandado de prisão para ele. Ele entrou numa luta corporal contra o acusado, foi? Como é que foi isso? Não, ele não está sendo acusado, é porque já tinha esse mandado de prisão para ele. Mas de qual crime? Desse crime do acontecido de facada. Peraí, só para que eu possa contextualizar. Esse acontecimento do estupro foi quando? Quando é que foi o estupro? O estupro foi há um mês atrás, no dia 14 de fevereiro. Ah, certo. O estupro foi no dia 14 de fevereiro. Aí o seu filho tomou conhecimento da situação, se revoltou, aí foi atrás do acusado, é isso? Ele foi saber de informações. Sei. Como já tinha um mês do acontecido, aí ele foi saber informações justamente quando o acusado estava lá. Em qual local o acusado estava? Eu estava no trabalho. Aí a doutora Joana Dark ligou para mim informando. Mas o acusado, onde é que ele se encontrou com o acusado? Quando ele foi lá na delegacia Juventude. Aí ele ia saindo e viu ele. Sei. Aí foi lá que ele pegou a faca e queria capar ele. Não, porque ele estava sendo ameaçado, então ele estava sempre defendendo a família. A gente pediu até defesa protetiva e foi recusada a defesa no dia do acontecido da minha filha. Entendi. Então teve a situação, a senhora foi para a delegacia
Aí o acusado convivia com a senhora, era isso? Isso. Ele era seu esposo. Já tinha 2 anos que eu tava com ele. Aí depois do acontecimento vocês separaram. Sim. Não, ele fugiu no dia do acontecido com minha filha. Ele não chegou nem ir pra casa, saiu com a roupa do corpo. Levando a menina, inclusive? Não. Ah, A minha filha estava no hospital da UPA comigo. Depois do acontecimento, só para contextualizar, para o povo que está em casa entender. Teve a situação do estupro, a menina te disse, a senhora levou ela para o hospital, não é isso? Estava no trabalho e ela fica com a minha filha mais velha, de 18 anos. Aí eu cheguei em casa por volta das 2 horas da tarde, levei ela para a UPA do bancário. E lá a doutora fez o encaminhamento dela aí para fazer o ML. Sei. E com 15 dias saiu o resultado que realmente a criança foi estuprada. Saiu o resultado que ela foi estuprada. Aí nesse intervalo o homem fugiu. Justamente quando ele ligou para mim, eu no hospital, que eu disse que eu estava no hospital com a criança, ele desligou o telefone e fugiu. Fugiu. Aí quando é que o teu filho encontrou com ele? No dia que ele foi saber informações, no dia segunda-feira agora. Na delegacia, não é isso? Isso, na delegacia. Aí seu filho chegou a pegar uma faca, foi lá que seu filho pegou a faca, foi? Não, ele estava andando armado, né, com essa faca para proteger a família. Sei. E por que ele foi preso? É isso que eu queria entender. Porque ele estava sendo ameaçado, né? A família estava sendo ameaçada, inclusive ele ligando de outros números, ameaçando. Aí me diz, e por que o teu filho foi preso? Qual é a acusação contra ele? É isso que eu queria saber. Por tentativa de homicídio, que não está sendo... Ele não foi homicídio. Então, no caso, o homem que é acusado de estupro denunciou ele por tentativa de homicídio, é isso? É o que estamos vendo aí, que foi ele ou foi na delegacia, a gente não sabe. Aí o seu filho foi preso em qual local ontem? No ortotrauma. Ele foi fazer o quê no ortotrauma? Ele estava internado lá. Ele estava internado, era? Não, no dia do acontecido da facada que ele foi capar o rapaz, o acusado, ele lutou com ele e ele não tivesse força, ele ia matar meu filho. Ele estava dentro do carro do advogado quando meu filho foi esfaquear ele. Ah, entendi. Então por isso daí aí denunciaram o seu filho, né? Porque seu filho foi pegar ele. Aí o policial atirou um tiro pra cima pra ele parar. Ele estava tão revoltado que o policial deu um tiro na perna dele. Do seu filho? Isso. Aí ele fez uma cirurgia do dedo porque ele lutou, prejudicou o dedo do osso do tendão. Aí fez a cirurgia do dedo. Ah, então chegou até a polícia pelo meio, a polícia entrou, interviu, aí pegou o seu filho, aí seu filho foi levado para o hospital, não é isso? Foi, isso mesmo. Aí de lá ficou preso, aí passa por audiência de custódia. Isso, hoje ele vai passar por audiência de custódia. Agora, e a sua filha, como é que tá? Ela hoje está um pouco mais calma, brinca mais um pouquinho, mas ela ainda se sente um pouco assustada. Chora pelos cantos, mas daí a gente tenta animar ela. E como é que tá o coração dessa mãe agora? Tá passando por psicóloga. Uma mãe que de um lado vê a filha dentro de casa tendo trauma de ser estuprada, uma garota, e do outro lado saber que um filho está preso por tentar tão somente fazer justiça. Muito difícil, porque eu jamais queria que isso fosse para qualquer outra mãe. A senhora Uma situação muito delicada. O seu filho trabalha com o quê, hein? Ele trabalhava na loja da Narciso e ele fez curso de barbeiro e hoje ele é barbeiro. Tá. Nunca teve passagem pela polícia com nada? Nunca, não tem ficha nenhuma na polícia. Uma pessoa do bem, da igreja.
Ele já está com advogado, né? Que a senhora me falava em off. Não tô entendendo. Ele já está com advogado, que a senhora me falava em off, né? Sim, já estava com advogado. Pronto, conte com a nossa voz. No dia do acontecido que eu divulguei, aí apareceu advogado para ele. Olha, eu quero agradecer a atenção da senhora aqui comigo, dizer que a senhora conta com a nossa voz, com o nosso apoio, comigo, Bruno Pereira, com a TV Arapuã, com o programa Tribuna Livre. O seu filho não é... Bruno Pereira. Oi, minha amiga. O advogado dele é Joás Brito, tá ajudando bastante. Homem de bem, um grande profissional, conheço de perto. Vou até ligar para ele para reforçar a necessidade dele se empenhar nesse caso, tá bom? Tá bom, agradeço a todos vocês, viu? Muito. E dizer à mãe que ela fique tranquila, que o filho dela não é nem um criminoso. O filho dela não é nem um bandido. Bandido aqui é quem estuprou a filha dela, a garota. Esse é um bandido que tem